Bom, turma, antes da gente entrar então na farmacologia propriamente dita dos sistemas, que a gente vai ver por sistema aqui, vocês vão entender mais pra frente, eu vou dar só uma relembrada com vocês no que a gente viu até agora, porque isso que a gente viu até agora vai fazer muito parte da prática de vocês daqui pra frente, enquanto vocês forem auxiliares e técnicos, tá? Então isso precisa ficar bem gravado na mente de vocês. Então, as vias de administração, nós já vimos, né? Eu já mostrei todas para vocês, mas as que a gente mais vai se atentar são as vias parenterais, porque são as vias de administração de medicamentos mais utilizadas principalmente em ambiente intra-hospitalar, tá? É lógico que da interal nós temos a via oral, a via sublingual, a via retal, mas ainda assim estas daqui são as mais utilizadas em ambiente intra-hospitalar, tá? Então vamos lá. As parenterais, né, que são as vias parenterais, que nós temos todas, a intradérmica, a subcutânea e a intramuscular, intradérmica, subcutânea, intramuscular e a intravenosa ou endovenosa. A sigla muda, mas a prática é a mesma, tá? A gente precisa ter conhecimento muito bem das agulhas, das seringas e dos medicamentos que vocês vão utilizar, como eu já disse para vocês insistentemente até aqui, e garantir que a técnica seja feita respeitando a asepsia do procedimento. Então, precisa ser um procedimento asséptico, ou seja, estéril, né? O material ele tem que ser manipulado de forma estéril. A gente vai sempre preservar alguns pontos, como eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho numa foto, tá bom? Então, a técnica precisa ser muito bem realizada para que a gente não contamine os instrumentos que serão utilizados na aplicação da medicação, tá? Como ela é uma aplicação, a vantagem é que a disponibilidade do medicamento ela é sempre maior, né, em corrente sanguínea, muito mais rápida e mais previsível, e ela é sempre utilizada em tratamentos de emergência, certamente, principalmente a via endovenosa. E qual é a desvantagem? Que a gente pode fazer uma administração errônea, como eu vou deixar um vídeo para vocês aqui daquela auxiliar, né, ou técnica de enfermagem que fez a aplicação de vaselina. Então a gente pode errar a via, a gente pode errar o fármaco. Então é uma desvantagem, né, quando a gente vai falar de aplicação parenteral. Pode gerar dor ao paciente, por quê? Porque tem a picada, né? Impossibilidade de automedicar-se, então existem alguns casos que não dá para o paciente fazer por ele mesmo, ele precisa da técnica da enfermagem e muitas vezes os medicamentos são de alto custo, como vocês estão vendo aqui. Então, há sempre e sempre haverá, né, vantagens e desvantagens na aplicação de medicamento. Tratando-se de via intra-hospitalar, né, tratando-se de um procedimento intra-hospitalar, certamente as vantagens vão superar as desvantagens. E as desvantagens, como vocês estão vendo aqui, elas são bastante controláveis, né? Ela vai depender, então, do profissional que vai aplicar. Quais são, então, os materiais que a gente vai utilizar? A gente precisa conhecer, né, para aplicar o medicamento. Então, a gente sempre vai encontrar dois tipos de sistemas de tamanho, né, de verificação de tamanho destas agulhas, né. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a agulha, ela vai ser falada, ela vai ser escolhida sempre por dois aspectos, ou pelo comprimento dela, eu vou colocar aqui na setinha, ó, que é daqui a aqui, tá vendo? Então, por este comprimento, e também pelo calibre. Calibre é a luz dela, né? A espessura que ela é. Então, se ela é grossa ou se ela é fina. Se ela é comprida ou se ela é mais curtinha, tá? Então, a agulha sempre vai ser escolhida de acordo com essas características dela. E existem duas formas de medição aqui no Brasil. Uma que é o sistema de polegadas, que vocês estão vendo aqui, né, que é a forma inglesa de se fazer, ou o sistema métrico. Mais comum para nós é o sistema métrico, tá? Em agulhas, principalmente. Então, aqui, ó, quando eu pego uma agulha 30 por 8, não sei se vocês já ouviram falar, 30 por 7, 30 por 8, 40 por 12, é isso aqui, ó. O 30, ele está relacionado ao comprimento da agulha, então ela tem 30 milímetros de comprimento, e o 8 é o calibre, tá? Então é a grossura, a espessura dela.
tá bom? Se porventura vier assim escrito, ó, é invertido, tá? Se vier 0,8, como normalmente vem nas embalagens, 0,80 por 30, quer dizer que é 30 por 8 e está invertido aqui. 30 está relacionado ao comprimento da agulha e 80 está relacionado ao calibre. Esse tipo de métrica aqui, ó, esse tipo de verificação de tamanho que é a polegada, vocês vão encontrar com mais facilidade quando virem um scalp. Scalp, ele é um instrumento que certamente vocês viram ou no estágio ou nas aulas de semiotécnica lá da introdução, que ele é feito para medicações rápidas, né? Então o paciente entrou no pronto-socorro, precisa tomar uma medicação endovenosa, ele não vai ficar com um gelco, por exemplo, que é um outro dispositivo, ele vai ficar com esse tal desse scalp. E tanto um quanto o outro, eles são vistos por esse sistema de medição em inglês. Então vai lá, 21, é um scalp 20, mentira, que scalp é só ímpar, 21, 23, 25, ou os gelcos eles são pares, né? Um gelco 20, um gelco 16, um gelco 14, um gelco 18, e aí isso vai mudando conforme o tipo de dispositivo, tá? Eu vou deixar para vocês verem isso aí lá no estágio, provavelmente, se a gente tiver a oportunidade de ir pro laboratório, pode ser que eu consiga mostrar, mas a princípio a gente vai se ater aqui a esse 30 por 7, 30 por 8, que é a medição da agulha, tá bom? Aqui eu deixei para vocês uma tabelinha, ó, de todas as agulhas que existem por aí com as cores e os tamanhos, tá? Normalmente a gente vai se referir ao tamanho, mas pode ser que alguém fale pela cor também, não tem problema. Então, uma agulha 25 por 8 ou 30 por 8, ela é verdinha e ela serve tanto para uma administração intramuscular quanto uma endovenosa. E ela tanto pode fazer uma solução mais aquosa quanto uma mais oleosa, não tem problema. A 25 por 7 ou a 30 por 7, ela já é pretinha. Também a mesma coisa, ó, intramuscular ou endovenosa, mas veja, ela é mais recomendada para soluções mais aquosas, ou seja, soluções mais líquidas. Isso porque ela é um pouquinho mais estreita. Então, 8 o calibre é maior, 7 o calibre é mais estreitinho, menor. A 40 por 12, ela é a famosa agulha de preparação. Ela serve somente, ó, retirar medicamento do frasco ou da ampula ou do frasco ampula. Então, ela não é uma agulha que serve para a gente aplicar o medicamento. Ela serve para a gente retirar o medicamento do frasco, tá bom? Aí nós, daqui para baixo, nós vamos ver só agulhas que são mais recomendadas ou para intramuscular, para subcutânea ou para intradérmica, tá? E esta intradérmica, gente, é o que eu disse para vocês, vou até colocar minha cara aqui, é o que eu disse para vocês lá na última aula que nós vimos, né? Nas últimas aulas que nós vimos. A intradérmica nós não temos autorização para fazer. Somente quem tem um curso específico para a aplicação, né, da intradérmica. Isso porque neste curso é explicada a técnica propriamente dita, porque a angulação que ela deve ser feita é muito diferente de uma subcutânea, eu vou mostrar para vocês aqui em foto como é que é, tá? Mas nós, da enfermagem, só temos autorização para aplicar uma medicação intradérmica se a gente tiver este curso específico para isso. Então, eu, por exemplo, sou enfermeira, já fui auxiliar, já fui técnica, sou enfermeira hoje e não tenho autorização para fazer aplicação intradérmica, tá? Isso porque eu não tenho curso. Normalmente, quem faz ou trabalha, né, em unidades básicas de saúde, isso porque existem algumas medicações lá, algumas vacinas que são específicas intradérmica. Então, o próprio governo do estado de São Paulo ou da prefeitura acaba custeando, né, este curso para estes profissionais, porque lá eles farão com uma maior regularidade. Dentro do ambiente intra-hospitalar, é comum fazer intradérmica? Não. O que é mais comum fazer intradérmica em hospital é aqueles testes de reação à alergia, mas isso também são casos muito específicos e aí não vai ser qualquer um da enfermagem que vai fazer, tá bom? Então vamos lá. Uma agulha 13 por 3,8, ou cinza clarinho, ela é subcutânea ou intradérmica. A cinza médio aumenta um pouquinho o calibre, ó. A marronzinha, 13 por 4,5. Essa daqui vocês verão muito.
que é a agulha marronzinha da subcutânea, tá vendo? Ela serve para subcutânea ou intradérmica lá, faz vacinas ou insulinas. Essas daqui vocês verão com maior regularidade, tá bom? A 20 por 5,5, que é a púrpura média, também não é comum ver, e a azul, que é a 20 por 6, também não é tão comum assim ver, mas pode ser que vocês vejam por aí na prática de vocês. Aqui eu pus a fotinha, ó. A 13 por 4,5, que é essa que eu falei por último, ó lá. Essa marronzinha que é feita muito em insulina, para insulina nos hospitais. Aqui a 25 por 7, ó, pretinha, tá vendo? Lembra? 25 por 8, a 25 por 8 ela é mais rosinha, talvez, né? De uma corzinha diferente. A 40 por 12, ó, 40 por 12 ou ela vai ser branquinha ou ela vai ser rosinha também, só que é um rosinha diferente desse daqui, tá bom? Então 40 por 12, só para reforçar, serve somente para preparação e aspiração das ampolas, não é para aplicar, tá? As de aplicação intramuscular, 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7 ou 30 por 8, que não tem aqui, mas são essas. E para subcutânea, aqui é 13 por 4,5. Então a gente vai ficar gravado assim, pessoal. 40 por 12 para aspiração, 25 por 7 ou 25 por 8, 30 por 7 ou 30 por 8, aplicação de intramuscular, e 13 por 4,5, aplicação de subcutânea, tá bom? Volta um pouquinho na intramuscular. Como nós temos 4 opções para intramuscular, eu quero jogar um questionamento para vocês aqui. O que vocês acham? E eu só vou responder no final da aula, tá bom? Por que vocês acham que existem tantos tipos assim e como que a enfermagem faz para escolher um para aquele paciente? Será que eu uso a mesma? Ah, eu gostei da 25 por 8, vou usar 25 por 8 para todos os meus pacientes. Será que é assim? Ou será que existem alguns critérios para a gente fazer a escolha da melhor agulha para cada tipo de paciente? Então pensem nessa questão. Vocês vão terminar de ver a aula e lá no final a gente vai ser capaz de responder isso aí, tá bom? Vamos lá, a agulha tem nome, não é somente agulha, tá bom? A agulha, ela tem a parte do bisel, é assim que lê essa palavrinha aqui, bisel. Bisel é esse buraquinho, ó, essa fenda que ela tem aqui, tá? Então isso é o bisel. Tem a agulha propriamente dita, que é a parte metálica dela, e o canhão, que é a parte plástica. Além disso, nós temos a capinha, que eu não consegui colocar a foto aqui, mas nós temos aquela capinha transparente que vem por cima, tá bom? Por que isso vai fazer sentido daqui a pouco? Porque na técnica, tanto da intramuscular, quanto da subcutânea, quanto da endovenosa, nós chamamos o bisel, por exemplo. Ele existe uma posição específica para cada uma delas, tá bom? Então, por isso que a gente precisa saber o nome da agulha aí. As seringas, eu já mostrei algumas para vocês e aqui eu coloquei de novo. Então, nós temos seringas de 1 ml, de 5, de 10, de 20, de 60, de 3. Cada fabricante vai fazer uma gramagem diferente, né? Para cada uma das seringas que fabricarem. Então, isso pode mudar. Lembrem que eu deixei já a técnica aqui para vocês, como é que a gente faz para saber quanto vale cada traço de graduação de cada seringa. Assim a gente não confunde um fabricante com o outro, tá bom? E a seringa também tem nome, olha lá, ó. Nós temos o êmbolo, que é essa parte que é móvel, né? Uma parte móvel da seringa. Nós temos o corpo da seringa. O corpo da seringa é a parte fixa que carrega a graduação. O que é a graduação? Os tracinhos, a escala de tracinhos que nós temos aqui. Então, o corpo sempre carrega, né? Nele está desenhada a graduação. Nós temos o êmbolo que é móvel e nós temos a pontinha da agulha. Reparem que aqui a pontinha da seringa, desculpa pessoal. Reparem que a pontinha da seringa aqui, ela é de encaixe, ela é uma pontinha reta, né? Uma ponta de biquinho. Existe também uma pontinha de rosca. Só para que vocês saibam que existe, se vocês por aí ouvirem o nome, não vão ficar assim tão confusos, tá? A ponta, ou ela pode ser de bico, como esta, ou ela pode ser de rosca. E a de rosca, o nome chama-se Luer Lock.
Luerlock. Não precisa gravar isso, é só para vocês saberem que existe e já terem ouvido falar na vida, tá bom? Então, a pontinha ela pode variar, ou ela é de encaixe ou ela é de rosca. Se ela for de encaixe, é essa ponta bico aí. Se ela for de rosca, ela é uma ponta Luerlock, tá bom? Isso vai fazer diferença? Talvez na prática, pode ser que sim. Existem pessoas com mais habilidade que conseguem facilmente fazer com as pontas bico. E existem pessoas com um pouco menos de habilidade ou uma medicação que seja mais espessa que solta, né, a agulha da seringa e aí seja necessário uma agulha, uma seringa Luerlock de rosca, tá bom? No final das contas, vai depender do que o hospital comprar pra gente trabalhar, tá bom? Mas é importante que a gente saiba que existe. E aí, vamos lá, ó. A primeira técnica que eu falei que eu ia falar, mas a gente não faz, reforço, é a intradérmica. Eu só deixei aqui para vocês verem, ó, que a angulação muda bastante, tá bom? A agulha, ela não pode ultrapassar a pele. Ela precisa ser colocada na pele para que o medicamento seja colocado na pele, tá bom? Por isso que ela se chama intradérmica. Se ela vier para o espaço subcutâneo, muda a técnica, então não é para mudar. Então tá aqui, ó, epiderme e derme, ela vai ficar exatamente aqui, nesta região entre derme e epiderme, tá bom? O volume que é colocado nela é bem pequenininho e ela serve lá, ó, para provas de PPD, provas alérgicas e aplicação de algumas vacinas, a mais comum a BCG. Por isso que eu disse para vocês que no posto o próprio governo custeia o curso para o profissional. Por quê? Porque ele vai fazer a BCG todos os dias, né? Então existem crianças nascendo todos os dias e há necessidade de fazer a intradérmica todos os dias. Por isso que faz sentido esses profissionais terem esse curso. Dentro do hospital, basta um profissional que vai fazer um teste, um PPD ou uma prova alérgica uma vez na vida, outra na morte, tá bom? Então nós não fazemos intradérmica, beleza, pessoal? Deixei aqui para vocês verem como é que é, ó, como é que fica vermelhinho, tá vendo? Fica vermelhinho, tem que ser numa região que não tem pelo, então por isso que normalmente os testes, por exemplo, são feitos no antebraço, já a BCG é feita em outro lugar, mas foi só a nível de curiosidade que eu trouxe para vocês, tá bom? Aqui é a BCG, ó, só para vocês verem. Olha como que a agulha entra bem pareadinha na pele, ó, tá vendo? Fica uma bolinha, inclusive, quando injeta o medicamento, ó. Vai fazer essa bolinha aqui. Isso por quê? Porque a pele é bem fininha, né? Então, a pele sendo bem fininha, não tem como faz essa bolinha aí. Nós vamos nos ater daqui para frente, porque daqui para frente agora vai fazer bastante sentido para vocês, tá? Vocês vão aplicar bastante esses medicamentos por via intradérmica, por exemplo, por via subcutânea, por exemplo. Então, a partir daqui, eu peço que vocês tomem bastante atenção. Então, olha lá. Uma medicação subcutânea, ela é colocada, introduzida na tela subcutânea, ou seja, hipoderme. Ó, olha aqui na foto. Nós passamos da dermis, tá vendo? Que é a pele, e chegamos na parte amarelinha aqui, ó, o tecido subcutâneo, ou seja, tecido gorduroso. Então, a agulha ela vai ser um pouquinho maior. Olha o volume, não pode ultrapassar 3 ml. Será que é todo mundo assim? Não. Nas regiões do corpo, a gente diz que não pode ultrapassar 1 ml, tá bom? Então, gravem bastante isso daí. Subcutâneo a gente faz no máximo 1 ml por aplicação, tá bom? Nós não fazemos 3, como tá dito aí. Por que eu deixei, então, essa informação aí para vocês? Porque vocês vão encontrar literaturas que dizem que pode ser feito até 3 ml, tá bom? É errado? Bom, depende do tipo de tecido subcutâneo que a pessoa tenha. O recomendado para todo mundo, para não ter erro, é 1 ml. Se você fizer 1, você não vai errar. E, professora, mas eu preciso fazer um medicamento que tenha 2 ml. Faça 2 aplicações. 1 ml em cada região. Vai ter problema? Não, é mais seguro para o paciente. Por que eu digo que é mais seguro? Porque, de repente, a gente pega uma pessoa muito emagrecida, ela não tem tanto tecido adiposo assim. E aí, será que é seguro eu fazer 3 ml naquela região? Certamente não. Então, grave que o mais seguro de aplicação subcutânea é 1 ml por região. E eu peço em prova isso, tá bom? E na prova será exigida a resposta 1 ml por região, tá? Normalmente são feitas vacinas, anticoagulantes e hipoglicemiantes. São os medicamentos que vocês mais vão fazer. Vacina, mais para aquelas pessoas que estiverem em unidades básicas de saúde, tá bom?
Não é muito comum a gente fazer vacina em hospital, a não ser que seja uma maternidade, porque daí no nascimento existem algumas vacinas que são feitas logo que a criança nasce, tá bom? Se não for a realidade de vocês, lá no Mandaki certamente não será nesse momento, vocês farão muito anticoagulantes e farão muito hipoglicemiantes. Então, fazer heparina e insulina, tá bom? Reparem que aqui, ó, a ponta da agulha chega no tecido subcutâneo, tá bom? Na gordura. Olha lá, ó, é necessário fazer um revezamento do local, tá? Por quê? Desculpa. Se eu precisar administrar 2 ml, eu não posso fazer os dois no mesmo lugar, não vai fazer sentido, eu preciso revezar. Se a pessoa toma insulina todos os dias, ela não pode fazer a aplicação todos os dias no mesmo lugar, tá bom? Então a gente precisa revezar o lugar. Qual que é o ângulo da agulha? Ah lá, o ângulo da agulha é, se a pessoa for obesa, eu posso fazer em 90 graus, porque se eu fizer em 90 graus aqui retinho, com aquela agulha 13 por 4,5 que nós vimos, que é a marrom, ela é tão curtinha que ela vai conseguir atingir só o tecido subcutâneo, ela não vai transpassar até aqui, ó, que seria o músculo, tá? Já se for uma pessoa muito emagrecida, se eu fizer ela nesta angulação retinha aqui, ó, a hora que ela desce, como a pessoa tem pouco tecido subcutâneo, a agulha pode encostar lá no músculo. E aí eu mudo a técnica, né? Deixa de ser subcutâneo e passa a ser intramuscular e a gente não quer isso, tá bom? Então, gravem isso também. Em pacientes obesos, eu uso um ângulo de 90 graus. Em pacientes mais magros, eu uso um ângulo de 45. Então, 90 graus é fazer exatamente assim, ó. Vamos supor que eu vá aplicar aqui no meu braço. 90 graus. Se eu for obesa, faz sentido, não tem problema. Se eu for emagrecida, ó lá, ó, ângulo de 45 graus. Isso garante que eu não atinja o tecido intramuscular do paciente, tá bom? Quais as possíveis complicações? Olha lá, infecções no local, abscesso, formação de tecido fibrótico, isso aqui principalmente se as aplicações forem feitas no mesmo lugar sempre, tá bom? Embolias por lesão de vaso, porque às vezes a gente está fazendo alguma medicação muito oleosa, lesão de nervos, úlceras ou necrose no tecido. Todas essas complicações, pessoal, de todas elas, a mais comum é esse tecido fibrótico aqui, tá bom? É difícil a gente ter uma embolia, é difícil a gente ter uma lesão de nervo, por quê? Porque é uma região superficial, é uma região mais alta, o subcutâneo ele não tá tão profundo assim. Então não há tanta complicação assim, tá bom? Não há úlceras, não há necroses com tanta facilidade, mas são possíveis complicações sim, tá? Ah lá os locais, ó. Lembra que a gente falou? Região posterior do braço, região periumbilical, vasto lateral da coxa, região glútea, tanto infra quanto supra, e região vasto lateral da coxa, onde tenha mais gordura. Então, todas essas regiões podem ser feitas a aplicação subcutânea, tá? Olha lá, ó. Para que a gente não erre, aqui deixou pontilhadinho, tá vendo? Ó, infraescapular. Por que deixou pontilhadinho assim? Eu deixei pontilhadinho. Para vocês vai fazer sentido, porque aqui é fácil revezar o local de aplicação. Reparem que dá para fazer até aqui, ó, na região infraclavicular, dá para fazer na região do antebraço, dá para fazer na região toda posterior do braço, né? Quais os locais mais comuns? Os mais comuns são da foto anterior aqui, tá bom? Os mais comuns são esses, ó. Periumbilical, glútea, flanco, desculpa, glútea ou região da coxa, tá? Os locais mais comuns, porque são os locais onde a gente tem mais gordura. Mas também pode ser feito nessas regiões que vocês estão vendo aqui, ó, infraescapular, infraclavicular, região do antebraço, isso normalmente quando são pacientes bem obesos, né? Porque daí eles têm região subcutânea em todo o local do corpo, tá bom? Aqui, ó, a posição que eu falei pra vocês. Tá vendo que aqui a agulha entrou em 90 graus? Olha lá, ó, ela entrou em 90 graus, passou da pele e chegou ao tecido subcutâneo. Se a pessoa for emagrecida, muitas vezes há necessidade de fazer essa pinça aqui, ó. Vocês vão ouvir muito isso falar, faz pinça ou não faz pinça para fazer subcutâneo? Veja, se é uma pessoa com bastante tecido adiposo, eu não preciso pegar
Eita, vou fazer aqui para ver. Olha lá, eu não preciso pegar. Por quê? Porque tá logo aqui, né? Vamos supor que aqui fosse o meu abdômen. Eu vou apertar aqui, ó. Não preciso, porque eu já tenho bastante gordura. Agora, se eu tô aqui na região da coxa e tem pouca gordura, faz sentido eu evidenciar esta gordura, eu pegar, eu pinçar esta gordura. Isso porque para facilitar a aplicação, tá bom? Então não existe uma regra. É possível que vocês ouçam professores falar assim, não é regra, não pode fazer. E eu peço para que vocês pensem com bastante cautela na informação, né? Quem vai deter a técnica são vocês. Então veja, se eu vejo que há necessidade de fazer a pinça para eu ter segurança de estar ali segurando a gordura, eu posso fazer sem problema nenhum. Agora, se é uma pessoa com bastante tecido adiposo, não há necessidade de eu procurar a gordura nessa pessoa, vocês entendem? Então é necessário que vocês saibam fazer esse raciocínio antes de dizer se é regra ou se não é regra, tá bom? Então não existe uma regra, existe a adaptação à necessidade do paciente, tá? Eu vou deixar então nesse vídeo a subcutânea e vou colocar a intramuscular e a endovenosa no próximo vídeo para não ficar tão extenso para vocês. Aí vocês conseguem dividir para estudar, tá bom, pessoal? Então no próximo vídeo a gente já vê a intramuscular.